paz do Senhor para todos, amém? Que o Senhor Jesus Cristo possa ser conosco mais esse dia, amém? Para que a gente possa abrir nosso entendimento, para que a gente possa receber da parte de Deus o que o Senhor tem para as nossas vidas hoje, né? Nesse live de número 104 vídeos que eu chamo de 104 capítulos, amém? São 104 capítulos que formam até agora, né? Este manual de como conquistar as promessas de Deus para nossas vidas. Esse manual de buscar um novo estilo de vida. Um estilo de vida que agrada a Deus. É isso que nós estamos caminhando, não é verdade? Em busca de um estilo de vida que agrada a Deus. Estamos buscando passo a passo como conquistar as promessas. Estamos buscando passo a passo como conquistar o coração de Deus. Estamos buscando passo a passo como agradar ao Senhor. Amém? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, não é verdade? Então, que cumpra-se a palavra, a promessa de Deus em nossas vidas, é isso que nós queremos, não é verdade? Glória a Deus por isso. Nós estamos falando em prisão da alma. Nós estamos falando em prisão na alma. A alma são sentimentos, emoções, vontades e pensamentos. E nós temos visto que a depressão, que é a ansiedade, o Alzheimer, esquizofrenia e qualquer outro tipo de transtorno na mente, tá bom? Isso é uma prisão da alma, tá bom? É uma prisão da alma. E toda prisão da alma tem a sua base, o seu foco, a falta de perdão. Tá? É impressionante o que eu tenho visto, é impressionante a quantidade de crianças, adolescentes e jovens com problema de depressão, com problemas de ansiedade, com problemas de esquizofrenia, como eu falei aqui para vocês. Eu estou acompanhando uma criança de não fez 3 anos de idade ainda e já, dentre outros transtornos na mente, essa criança sofre de esquizofrenia. Ela foi diagnosticada com esquizofrenia. Então, assim, gente, é muito sério. É muito sério a quantidade de crianças, adolescentes, pré-adolescentes e jovens com problema de ansiedade, de depressão, com problemas de toque, com problemas de esquizofrenia. Não é verdade? O Alzheimer não é na criança, mas no adulto está se tornando algo muito comum. O Alzheimer no adulto, na terceira idade, está se tornando uma enfermidade, digamos assim, tão comum como o câncer, tão comum como, infelizmente, a depressão. Isso é impressionante. E tudo isso são cadeias na nossa alma. Tá? São prisões da nossa alma. Nada mais, nada menos do que fortaleza que nós levantamos durante a nossa vida, na nossa infância, e gera o lixo, o acúmulo de lixo na alma, na verdade, porque isso são enfermidades psicossomáticas. A enfermidade psicossomáticas é a somatização do lixo. Nada mais, nada menos do que isso. É a somatização do lixo na alma. Tá? Ódio, amargura, raiva, tristeza e aí vai. O somatório de lixo na nossa alma, ela gera a enfermidade psicossomática, né? Que ela vem em forma de transtornos na mente e ela vem em forma também de enfermidades no corpo. Enfermidades na pele, enfermidade nos ossos, enfermidade de câncer, enfermidade nos rins, no estômago, intestino. Gente, olha, é normal hoje você ouvir médicos falarem que 80, 90% das enfermidades eles creem que são enfermidades psicossomáticas, tá bom? Então, é muito sério e para tudo isso tem cura. Essa semana mesmo nós tivemos um jovem de 26 anos aqui em Newark, brasileiro, foi encontrado morto porque ele estava se automedicando por conta da depressão. Ele estava se automedicando por conta da ansiedade, da depressão. 26 anos. Tá? Então, assim, infelizmente hoje é muito normal. E isso daí, gente, veja bem, esse tipo de enfermidade é fácil você ver dentro de uma geração. Tá? Tão normal a depressão dentro da descendência, tão normal a esquizofrenia dentro da descendência, é impressionante.
tá? Então, assim, ela vem sim, ela é uma enfermidade que é uma maldição herdada, tá? Mas dentro dessa maldição herdada existe algo que é a disfunção, tá? Porque uma pessoa disfuncional, ela vai gerar outra disfuncional. Nós vemos isso muito no início desse estudo, né? Que nós crescemos numa família disfuncional e nós acabamos que geramos outra família disfuncional. Então, uma pessoa que tem uma mãe, digamos assim, que sofre de ansiedade, que sofre de depressão, ela, consequentemente, ela vai gerar filhos com depressão. Ela vai gerar filhos ansiosos, não é verdade? Porque nós damos aquilo que nós temos. Nós passamos aquilo que nós recebemos. Então, o que tem aqui dentro de mim é o que eu vou dar. Então, se eu sou uma pessoa disfuncional, eu vou gerar outra pessoa disfuncional. E a ansiedade, a depressão é uma enfermidade, é algo que você vai passar, é uma disfunção que você vai passar para as pessoas, principalmente para filhos aonde você tem domínio sobre eles. Então é fácil isso acontecer, é fácil você ver mães depressivas que geram filhos ansiosos, que geram filhos depressivos. Como eu já falei aqui, repito, eu estou acompanhando uma jovem que tem problema de depressão e ansiedade e ela tem 3 filhos diagnosticados com depressão e ansiedade e essa criança de 3 anos com esquizofrenia, tá? Então, assim, uma sociedade desestruturada, ela vai gerar outra desestruturada. Uma pessoa disfuncional, ela vai gerar outra pessoa disfuncional. Então, é por isso que nós estamos aprendendo nesse estudo a cuidar de nós em primeiro lugar. É por isso que nós estamos aprendendo nesse estudo a olhar para dentro da gente, a nos julgar. Nós estamos aprendendo a parar de buscar perfeição nas pessoas. Quantas vezes você faz amizades, você busca pessoas e depois você se decepciona. Quando a pessoa faz uma coisa de errado com você, você se decepciona com a pessoa e você cai numa depressão, você cai numa ansiedade, ou você acha que você... Gente, vamos entender uma coisa, todos nós somos imperfeitos. Não existe ninguém perfeito. Amém? Não existe ninguém perfeito. Principalmente, vê bem, principalmente quem tem o temperamento melancólico. Tá? O temperamento melancólico, ele já tem a tendência à melancolia. Tá? Se você não sabe o teu temperamento, vai lá para dar uma passeada nos 2 vídeos, o vídeo 35 e o 36, que fala dos temperamentos. Nós estamos buscando a mudança, nós estamos entendendo que eu não posso mudar ninguém. Nós estamos entendendo que nós passamos a nossa vida inteira tentando mudar as pessoas. Né? Nós passamos a vida inteira tentando mudar os nossos maridos. Então, se você não sabe o teu temperamento e está dentro do propósito, vai lá no vídeo, dá uma parada onde você está. Pode ler e assistir logo o 35 e o 36, que fala dos temperamentos, tá bom? E tenta descobrir o teu temperamento, tá certo? Vai lá e seja honesto com você mesmo, tá bom? Seja honesto com você mesmo para que você detecte a maioria das características boas e das características mais que tem dentro de cada temperamento. A maioria vai ser aquele que é o teu. Não necessariamente você precisa ter 100% daquilo. Mas o temperamento, que são 4, o temperamento que mais você se enquadrar com ele, onde tem a quantidade maior de características que combinem com você, então aquilo é o teu. Muito importante você detectar o teu temperamento. É muito importante por quê? Porque nós estamos buscando mudança da nossa vida. Nós estamos parando de querer mudar as pessoas, nós estamos aprendendo a respeitar as limitações das pessoas, nós estamos aprendendo a aceitar as pessoas como elas são e entender que eu não posso mudar ninguém, eu posso mudar a mim mesmo. É isso mesmo, né? Então, assim, a gente está entendendo que a gente não consegue mudar ninguém, mas eu posso mudar a mim mesmo. Amém? Então, para eu mudar a mim mesmo, eu tenho que me conhecer. Né? Como é que eu vou me mudar em algo que eu não me conheço? Então, e não há uma forma melhor, mais prática de você se conhecer a não ser através do teu temperamento, tá bom? E até mesmo, que eu falo dentro desses vídeos, 35 e 36, até mesmo a gente detectar o temperamento das pessoas é uma forma tremenda da gente conseguir respeitar a limitação das pessoas.
tá? Existe o temperamento. É isso aí, a gente está aprendendo a respeitar a limitação das pessoas. Para que eu possa respeitar a limitação das pessoas, para que eu possa aceitar as pessoas como elas são, sem querer mudar as pessoas, é muito importante que eu consiga detectar o temperamento daquela pessoa, tá? Para mim isso já é fácil, para mim isso já é normal, eu conversar com uma pessoa e eu já detectar, é muito difícil eu errar, eu já detectar o temperamento daquela pessoa, tá? Então, assim, olha para aí, um pastor jovem aqui no Brasil se jogou de um viaduto, estava com depressão e se suicidou. Gente, olha, é muito sério isso. O ano passado nós tivemos 3 pastores no Brasil que se suicidaram e um pastor aqui nos Estados Unidos. Esse ano a gente já tem 2 pastores no Brasil, um que se suicidou aqui nos Estados Unidos, 30 anos de idade, tá? O suicídio pela depressão. Gente, isso é muito sério, meu Deus, como isso é sério. Então busca ajuda, entende uma coisa. Esse estudo está nos ensinando exatamente, passo atrás de passo, a liberar o lixo daqui de dentro, a nós nos encontrarmos, porque a pessoa depressiva ela está perdida, ela não sabe o caminho que ela tem que andar, ela não sabe como lidar com as emoções dela. Uma pessoa depressiva ela está ferida emocionalmente, ela está ferida, ela está com sentimentos feridos, ela está com as emoções conturbadas, ela está com as vontades disfuncionais e ela está com os pensamentos desorganizados. Então, gente, olha, isso chama-se alma, tá? Isso chama-se alma. E é muito sério, porque isso acaba vindo para aquelas coisas, porque a maioria ou todas as pessoas que tentam suicídio, elas todas dizem a mesma coisa. Eu ouvi uma voz dizendo que eu me lançasse, eu ouvi uma voz dizendo que eu me jogasse, eu ouvi uma voz dizendo que eu matasse alguém, eu ouvi uma voz dizendo que eu me matasse, tá? Isso é muito sério, gente. Tudo isso ocasionado por isso, pelo lixo da alma, porque os sentimentos estão feridos, as emoções estão conturbadas, as vontades estão disfuncionais e o pensamento está desordenado. Tá? Isso é a alma. Nós estamos aprendendo nesse estudo a equilibrar a nossa alma. Nós estamos aprendendo nesse estudo a como lidar com tudo isso, a como lançar para fora todo o lixo que já foi acumulado dentro de nós durante a nossa vida inteira, a não permitir que lixos que são lançados pelas pessoas entrem mais em nós. Amém? Só você pode. Você é o dono da tua vida. Você é o dono da tua história. Só você pode escrever uma nova história para a tua vida. Só você pode abrir a tua boca e tomar a atitude. Tomar a atitude de abrir a tua boca, a atitude de liberar perdão, a atitude de liberar amor. É só você quem pode. Ninguém pode fazer por você. Você é que tem que entender que você é o autor da tua própria história. É você quem tem que assumir os teus erros, assumir a forma que você está. E daí você partir para a mudança disso, a retirada do lixo da alma, o equilíbrio nas emoções, o equilíbrio, aprender a lidar com os pensamentos. Nós estamos falando exatamente nisso. Nós estamos falando da vontade. Nós estamos falando do nosso livre-arbítrio, nós estamos falando dos nossos pensamentos, não é verdade? Salomão, ele diz, gente, claramente, Salomão, ele diz que cuidado com os teus pensamentos, porque os teus pensamentos direcionarão a tua vida. Salomão diz exatamente isso. Cuidado com os teus pensamentos, porque os teus pensamentos direcionarão a tua vida. As nossas atitudes e o nosso falar, eles são decorrentes dos nossos pensamentos. As nossas atitudes e o nosso falar é decorrência dos nossos pensamentos. Então é por isso que eu falo tanto nisso. Vamos cuidar dos nossos pensamentos. Amém? Vamos cuidar dos nossos pensamentos. Eu posso sim, eu posso. Eu não posso evitar que os pensamentos maus sejam lançados sobre a minha mente. Não posso.
Eu não posso evitar um pensamento mau, não posso. Mas eu posso evitar, sim, ele permanecer aqui e descer para os meus sentimentos, ferindo meus sentimentos, atingir as minhas emoções, conturbando minhas emoções, lançando para as minhas vontades, deixando vontades desequilibradas para que eu possa ter atitudes disfuncionais. Isso eu posso evitar, tá bom? Isso eu posso evitar. Então, nós estamos aprendendo isso. Então, nós temos que entender, gente. Vamos entender, tá? Que isso daí é um processo, tá bom? É um processo onde a gente tem que romper maldições, é um processo que a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, e é um processo que a gente tem que esvaziar a nossa alma, esvaziar o lixo da nossa alma, retirar, ouvir tudo e reter só o que é bom. Tá bom? É aprender, nós estamos aprendendo a ouvir tudo e reter o que é bom, tá certo? Então nós estamos vendo que todas essas enfermidades, todos esses transtornos da nossa mente são prisões da nossa alma. E tem jeito, pastora? Claro que tem. A Bíblia nos dá passo atrás de passo como conquistar a liberdade, a libertação. Cristo morreu na cruz do Calvário para nos tornar livres. Amém? Nós não precisamos mais andar em cárceres. Nós não precisamos. Cristo morreu na cruz do Calvário para nos tornar livres. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, amém? Para nos santificar e nos tornar livres. Hoje nós somos livres em Cristo Jesus, amém? Nós não precisamos carregar esse jugo que foi lançado sobre nossas vidas desde a nossa infância. Nós não precisamos disso. Jesus diz assim, olha, lança sobre mim, você está cansado? Lança sobre mim esse fardo. Lança sobre mim, pega o meu fardo e o meu jugo que é leve e suave. Amém? Então nós podemos sim, nós podemos sim. Nós podemos mudar a nossa história. Nós podemos romper com esse cárcere da alma, esse cárcere da mente, esse cárcere da enfermidade psicossomática. Nós podemos sim, tudo isso são cárceres da alma, tá bom? Então, nós vemos, olha, com relação a isso, nós estamos vendo que se Salomão diz, veja bem, se Salomão diz que as minhas atitudes e o meu falar são consequências dos meus pensamentos, e se a palavra de Deus me diz que eu posso sim dominar os meus pensamentos, então, consequentemente, eu vou entender que a minha vitória ou a minha derrota depende somente de mim. Amém? Se as minhas atitudes e o meu falar depende do meu pensar e o meu pensamento eu posso dominar, então a minha vitória ou a minha derrota vai depender de mim. Amém? Então eu é quem decido, eu é quem defino se as minhas atitudes vão ser atitudes corretas, atitudes equilibradas e funcionais ou não. Tá bom? Então quem define sou eu. Amém? A minha derrota ou a minha vitória, quem define sou eu. Então nós vimos, eu vou só estar revendo, como nós, vê bem, veja agora como podemos ser derrotados se a nossa vontade não entrar em ação. Amém? Ou seja, só depende de nós. Só depende de nós retirar os pensamentos maus, só depende de nós não permitir que eles desçam, ferindo os nossos sentimentos, conturbando as nossas emoções, tá bom? Só depende de nós. Então nós vamos ver quando é que a gente pode ser derrotado se a nossa vontade não entra em ação para que a gente rejeite esses pensamentos intrusos nos nossos pensamentos, tá bom? Vamos lá. Um exemplo, alguém nos caluniou, alguém me caluniou, tá certo? Vamos dizer assim. Então, eu deixo os pensamentos virem na minha mente, os pensamentos continuam ali, e eu deixo ele ficar ali, e cada vez mais aquilo vai crescendo, acaba que daqui a pouco eu estou pensando coisas que nem mesmo aquela pessoa falou, já passou de uma verdade, tá? Então aquilo já começa a aumentar, e quanto mais eu deixo os pensamentos aqui, mais ele vai aumentar, mais ele vai... Então, daqui a pouco, esses pensamentos, como eu permiti que eles ficassem aqui, ele vai descer para os meus sentimentos, ele vai ferir os meus sentimentos, tá? Então, se você permite o pensamento continuar aqui,
ele vai descer para os teus sentimentos, ele vai ferir teus sentimentos, tá? Ele vai ferir os teus sentimentos, ele vai lançar para as tuas emoções já vão ficar conturbadas, as emoções conturbadas vão lançar para as nossas vontades, e as nossas vontades vão lançar e vamos ter atitudes totalmente disfuncionais. Tá? Então, isso daí vai gerar, se a nossa vontade não entrar em ação e não retirar esses pensamentos intrusos da nossa mente. Tá bom? Então, se alguém falou mal, como é que a gente faz? Alguém me caluniou, alguém falou mal de mim, alguém me julgou, alguém fez alguma coisa mal para mim ou para alguma pessoa que eu gosto muito, eu comecei a pensar naquilo, comecei a pensar mal daquela pessoa, eu comecei a ter pensamentos mal sobre aquela pessoa. Tá? Então, o que acontece? Para que isso não aconteça, para que eu não fira meus sentimentos, para que eu não permita que aquilo fique na minha mente, eu retiro em nome de Jesus, amém? Eu ordeno que todo pensamento mal saia em nome de Jesus Cristo, e eu abro a minha boca e eu começo a declarar ao contrário de tudo que de ruim a minha mente estava pensando daquela pessoa, eu começo a declarar o contrário. Amém? Então eu começo a declarar que eu perdoo aquela pessoa. É fácil, gente? Não, não é fácil. Mas se a tua vontade não entrar em ação e você não tomar atitudes, o maior prejudicado vai ser você. Tá? Porque aquilo vai descer para os teus sentimentos e vai fazer um estrago nele. Tá bom? E ali ele vai permanecer e vai virar raiz de amargura. Tá? A raiz de amargura é o câncer da alma, porque quanto mais ele fica, mais ele se enraiza na tua alma e mais difícil ele vai ser de sair e mais ele vai gerar enfermidades psicossomáticas. Tá? Ele vai acabar gerando transtornos emocionais ou gerar enfermidade física. Tá bom? Então, só existe uma forma. Então, o mais prejudicado somos nós. O mais prejudicado seremos nós. Não vale a pena. Ouvir tudo e reter o que é bom é isso aí. Você ouviu tudo que as pessoas falaram de mal contra você? Você viu coisas que as pessoas fizeram contra você? Mas você não vai reter o lixo da pessoa. Tá? Mas para isso nós temos que colocar a nossa vontade em ação. Bom, nós temos que tomar atitudes. Nós vamos ter que tomar atitudes de repreender o pensamento, de não permitir que ele continue aqui na minha mente e que ele desça para fazer o estrago dentro da minha alma. Tá certo? Então, abra sua boca, declare que você ama aquela pessoa, declare que você perdoa aquela pessoa, declare que aquela pessoa é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um homem direcionado pelo Espírito Santo de Deus, é uma mulher direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Ministra bênçãos espirituais sobre aquela pessoa, não pede nada para Deus. A Bíblia diz que Deus sabe o que cada um de nós precisa, tá bom? Então não pede não, porque se você pedir errado, Deus não vai fazer e você vai perder seu tempo. Então não perca seu tempo, não. Invista seu tempo com Deus da forma correta, tá certo? Então nós estamos aprendendo nesse estudo exatamente isso, a não perder o nosso tempo, mas investir o nosso tempo com Deus de forma correta, biblicamente falando. Porque quando nós temos atitudes corretas, mas corretas biblicamente falando e não corretas aos nossos olhos, então vai dar fruto. Nossas atitudes vai gerar frutos, amém? Para a nossa vida, para a vida das pessoas ao nosso redor. E é isso que nós estamos aprendendo, tá certo? Então, abra sua boca, declare, não vale a pena. Não vale a pena você permitir que as pessoas escrevam a tua história. Não vale a pena você permitir a prisão da tua alma, não vale a pena. E essa prisão da alma, ela é gerada pela falta de perdão e ela é gerada pelo diabo. A Bíblia fala isso. Eu já falei aqui sobre isso. A palavra de Deus fala claramente que quando a gente não perdoa, demônios chamados verdugos, que significa atormentadores, lançam essa pessoa no cárcere, literalmente com essas as palavras que a Bíblia fala, tá?
lança demônios chamados verdugos, que são atormentadores, lançam a pessoa no cárcere, e a Bíblia diz que essa pessoa só vai sair do cárcere depois que pagar centavo por centavo do que ela deve. Tá? Quando você não perdoa alguém, você está devendo para aquele alguém. Tá bom? Então, veja bem, Jesus ele pagou um preço pelos nossos pecados, para nos livrar dos nossos pecados. E por que é que nós não vamos também liberar essa dívida das pessoas conosco? Jesus não liberou nossas dívidas? Jesus liberou nossas dívidas na cruz do Calvário. E Jesus diz que a gente tem que liberar a dívida das pessoas, que perdoa os meus pecados assim como eu perdoo aqueles que me devem, né? É assim que a gente ora no Pai Nosso. Então, nós temos que liberar as dívidas das pessoas também. Se alguém fez um mal para mim, ela está me devendo. Então, eu é quem tenho que liberar ela. Eu é quem tenho que liberar essa dívida. Porque se eu não liberar, a Bíblia diz que Satanás ele tem todo o direito de me colocar no cárcere. Ele tem todo o direito legal. Paulo diz, perdoa, para que o diabo não tenha legalidade na tua vida. Paulo diz claramente, perdoa, para que Satanás não tenha o direito na tua vida, legalidade na tua vida. Amém? Não tenha legalidade de quê? De roubar a tua paz, de roubar a tua liberdade, porque ele vai te colocar no cárcere. Amém? Então nós podemos sim, e não existe outra forma da gente liberar esse cárcere, a não ser abrindo a nossa boca e começando a liberar o perdão. Pessoas que te fizeram mal lá no passado, palavras, frases que foram lançadas na tua vida, na tua infância principalmente, que você carrega até hoje na tua alma. Você não vai conseguir, você é uma pessoa feia, você nunca vai conseguir que ninguém te ame, nunca você vai conseguir que as pessoas gostem de você, você nunca consegue iniciar alguma coisa e terminar. Você é feio, você é burro. Frases desse tipo colocam a tua alma no cárcere. Então, para liberar isso, pegue essas frases, escreva no caderno ao contrário das frases. Por exemplo, você é burro, você vai colocar, eu sou inteligente, eu tenho a sabedoria de Deus. E escreve e repete, escreve e fala. Tá? A página toda, eu tenho a sabedoria de Deus, eu tenho a sabedoria de Deus, eu tenho a sabedoria de Deus. Acabou? Pega lá o caderno e lê. Eu tenho a sabedoria de Deus, eu tenho a sabedoria de Deus. Amém? Para que isso, pastora? Para que a tua mente entenda que você está repetindo muito algo, então ela vai entender que você quer gravar aquilo. Quando a tua mente entende que você quer gravar aquilo, a tua mente vai captar aquilo. Eu tenho a sabedoria de Deus. Vai lançar para as tuas emoções, para os teus sentimentos que estavam feridos, porque você ouviu na tua infância, tua mãe, teu pai, pessoas dizerem você é burro, você nunca vai conseguir porque você é burro. Então, teus sentimentos estão feridos, mesmo que seja no inconsciente. Então, teu sentimento vai começar a receber da tua mente, eu tenho a sabedoria de Deus, eu tenho a sabedoria de Deus. Então, a cada vez que o teu sentimento vai recebendo, ele vai lançando fora o lixo que estava aqui. Eu sou burro, eu não vou conseguir. Vai lançando fora. Então, teus sentimentos, que já vão começar a deixar de estar feridos, vão começar a cicatrizar, vai lançar para as tuas emoções, que estavam completamente disfuncionais, começar a lançar, eu tenho a sabedoria de Deus, eu tenho a sabedoria. Vai lançar para as tuas vontades e você vai começar a ter atitudes equilibradas, atitudes funcionais, atitudes que não tem mais a ver com aquele cárcere. Então esse cárcere vai ser rompido. Não existe outra forma de você conseguir se livrar do cárcere, amém? A não ser através da liberação do lixo da tua alma. Não existe outra forma, tá bom? Para de pensar que aquela pessoa não merece que eu perdoe. Aquela pessoa não merece que aquela pessoa me abusou quando eu era criança. Aquela pessoa não merece que eu perdoe porque aquela pessoa me traiu, eu tinha muita confiança nela, ela me traiu. Aquela pessoa não merece que eu perdoe porque aquela pessoa matou um ente querido meu. Aquela pessoa não merece, entende uma coisa. Para de pensar isso, porque se você continuar pensando isso, você está colocando a tua alma mais ainda no cárcere.
Você está aprisionando mais ainda a tua alma. A cada vez que você pensa assim, a cada vez que você fala assim, você aprisiona mais ainda a tua alma. Você gera mais ainda a amargura, os transtornos psíquicos e as enfermidades físicas em você, se tornando uma pessoa amarga, se tornando uma pessoa sem paciência, sem tolerância, se tornando uma pessoa antissocial, se tornando uma pessoa que se fecha da sociedade, se fecha de você mesmo. Não vale a pena. Começa a pensar diferente. Começa a pensar, olha, sabe do que mais? Quem não merece estar no cárcere sou eu. Quem não merece, eu vou começar a escrever uma nova história para a minha vida. E abre a tua boca e começa a declarar. Abre a tua boca e começa a declarar que você ama aquela pessoa, que você perdoa aquela pessoa, que aquela pessoa é uma mulher de Deus, que aquela pessoa é um homem cheio da presença de Deus. Abre a tua boca e declara. Quanto mais você declarar. Amém? Quanto mais você declarar com a tua boca, não é no pensamento, é na boca. Mas o teu pensamento vai ouvir, vai lançar para os teus sentimentos, sentimentos para as emoções, emoções para as vontades, e você vai começar a ser liberada desse cárcere, a romper esse cárcere na tua vida. Tá certo? Então não existe nada impossível para Deus. Não existe. Essa semana eu fui pregar lá para as mulheres. Foi um encontro de mulheres, Dia das Mulheres, né? E eu fui pregar numa igreja lá em Malden, em Massachusetts, aqui nos Estados Unidos. E a palavra foi exatamente de Lucas 1,38, quando o anjo chegou para Maria, para dizer para Maria o que Deus, que ela ia gerar, o Salvador do mundo. E Maria, quando ela ouviu, ela tomou a decisão. Maria tomou a decisão de dizer para Deus, olha, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Então, na realidade, Deus, Ele está querendo não só mulheres. Nessa pregação, Maria podia representar para nós hoje as mulheres e representar para nós no dia de hoje a igreja. Tá? Na realidade, Maria aqui, ela está representando as mulheres ou a igreja, numa totalidade. Homens, mulheres, jovens, né? Então, Deus, na realidade, Ele está esperando que eu e você diga isso. Eu e você diga, eis-me aqui, o servo do Senhor, eis-me aqui a serva do Senhor, que cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Então é isso que nós estamos buscando. Mas para que a gente diga isso, é necessário tomar uma atitude. Tomar a atitude verdadeira de colocar a nossa vontade em ação e começar a romper esse cárcere da nossa alma, o cárcere da enfermidade física, o cárcere da enfermidade psíquica, dos transtornos psíquicos, o cárcere da vontade. Então, para isso é extremamente necessário nós tomarmos a atitude. Amém? De colocar em prática, de tomar a atitude, de colocar a nossa vontade em ação. Amém? E não ficar só na decisão, mas tomar a atitude. Porque a decisão é uma coisa, a atitude é outra. Eu tomei a decisão, pastora, eu vou fazer. Eu tomei a atitude, eu estou fazendo. Então, decisão e atitude são duas coisas diferentes. Decisão, quando você decide fazer, eu vou fazer. Pastor, a partir de hoje, eu vou entrar no propósito. Decisão. Atitude, pastora, já entrei. Então, nós temos que tomar atitude. Jesus diz assim, olha, é fácil vocês dizerem que vão fazer. Difícil é vocês fazerem. Tá? Jesus diz assim mesmo, é fácil vocês dizerem que vão fazer, difícil é vocês fazerem. Então é fácil a gente dizer, tomei decisão, mas difícil é a gente tomar atitude, tá bom? Mas nós podemos sim tomar atitude. Então vamos tomar. Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor. É isso que nós temos que dizer para Deus, amém? Que cumpra-se em mim a tua vontade, que cumpra-se em mim segundo a tua vontade. É isso que nós temos que tomar atitude de provar a Deus que é isso que nós queremos na nossa vida, a vontade dele para a nossa vida e não a nossa vontade. Tá certo? Então, nós vimos o que pode acontecer, né? Nós podemos ser derrotados caso nós não coloquemos a nossa vontade em ação.
nós podemos ser derrotados caso não coloquemos a nossa vontade em ação, amém? Então nós podemos ser derrotados na nossa vida através de um pensamento. É como eu falo aqui, gente, o diabo, ele não precisa entrar numa pessoa e fazer o que ele quer, não precisa disso. Basta ele dominar a mente de uma pessoa. Basta ele dominar a mente de uma pessoa. Quando ele domina a mente de uma pessoa, ele leva a pessoa ao suicídio. Quando ele domina a mente de uma pessoa, ele leva uma pessoa a tirar a vida de alguém. Quando ele domina a mente de uma pessoa, ele leva a pessoa a fazer as coisas absurdas, erradas. E quando a pessoa vai deixando, a Bíblia diz que um abismo gera um outro abismo. Tá? Um abismo gera um outro abismo. O que significa isso? Quando a gente cai e a gente não se arrepende para Deus nos levantar, a gente vai caindo cada vez mais. Tá? E daqui a pouco o pecado já virou para nossas vidas uma coisa normal. Quando a gente entra no pecado e não busca arrependimento, o pecado vai chegar um tempo que o pecado para nós já virou algo normal, tá bom? E isso é muito perigoso, tá? Isso é muito perigoso. Então, o que nós podemos fazer? Já vimos, né? Repreender e repetir o contrário de tudo que a gente está ouvindo, tá certo? Tiago 1, 14, 15, ele diz assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Vamos entender esse texto, tá? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio pecado, desejo carnal, tá? Pelo seu próprio, concupiscência significa desejo carnal. Então, cada um é tentado, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelo seu próprio desejo carnal, tá certo? Então, o nosso desejo, nós somos tentados pelo nosso desejo carnal. Vamos entender uma coisa, gente. Satanás, ele sabe, ele conhece nossas fraquezas melhor do que a gente. O diabo conhece nossas fraquezas melhor do que nós. O diabo, ele não conhece de agora para frente. Não. A Bíblia diz que o único que conhece o nosso daqui para frente, o nosso amanhã é Deus, tá? Ele não conhece o que nós estamos pensando, mas ele conhece tudo o que aconteceu na nossa vida desde que a gente estava no ventre da nossa mãe. Ele sabe tudo, ele sabe cada detalhe do que aconteceu na nossa vida desde que a gente estava no ventre da nossa mãe. Então ele sabe as nossas fraquezas e óbvio, evidente, que ele vai nos tentar dentro das nossas fraquezas, óbvio. Ele não vai tentar algo na minha vida que ele sabe que não é fraqueza minha, ele não vai perder tempo. Então ele vai tentar, ele vai me tentar dentro das minhas fraquezas. Então, olha o que a palavra de Deus fala. Tiago fala exatamente isso. Cada um é tentado, quem tenta é Satanás, quem tenta é o diabo. O diabo que é o tentador, não é verdade? Então, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo carnal. Tá? Desejo carnal significa o quê? A nossa fraqueza. A nossa fraqueza. O desejo carnal, concupiscência significa desejo carnal. Tá? Segue dizendo assim, depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. Ou seja, depois, havendo a concupiscência concebido, a concupiscência, ou seja, depois que eu permiti que meu desejo carnal caísse na tentação, tá? Então, daí vai dar à luz o pecado. Tá? Então, é exatamente isso. Olha, o pensamento veio aqui na minha mente, tá? Nós temos visto, desde o início do nosso estudo, nós temos visto que nossa mente é um campo de batalha. A nossa mente é um campo de batalha, onde o diabo ele tem legalidade dada por Deus a lançar setas aqui. Tá? Por isso que nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. Então, ele pode lançar setas na minha mente, dizendo como se fosse eu que estivesse pensando. Tá? Como se fosse eu que estivesse pensando. Eu começo a pensar mal de alguma pessoa, pode ser o diabo lá me lembrando de coisas que aquela pessoa fez contra mim,
para que eu comece a pensar no que a pessoa falou e começar a gerar, começar a aumentar aquilo, para que eu possa descer para os meus sentimentos, para que eu possa ter raiva daquela pessoa, ódio daquela pessoa, lançar para as minhas emoções ficarem conturbadas, eu já não consigo dormir direito, eu já não consigo comer direito, eu já fico mal-humorado, tudo isso por conta de um pensamento que eu não retirei da minha mente. Então, vê bem, depois havendo a concupiscência concebido, ou seja, eu pensei, deixei descer para minhas emoções, para os meus sentimentos, e lançou para as minhas atitudes, e as minhas atitudes acabaram fazendo. Eu gosto de citar o exemplo aqui de Davi, né? Mais na frente eu acho que a gente vai falar sobre isso, que já está aqui. Mas eu gosto de citar esse exemplo de Davi. Davi olhou Betseba, uma mulher tomando banho, ele olhou, ele gostou do que ele viu, ao invés dele chamar um empregado dele, mandar aquela mulher que ele sabia que era esposa de um dos melhores homens dele de luta, e dizer, olha, você faça o favor de você fechar a janela ou a cortina, sei lá o que estava aberto lá, porque além do rei tem várias pessoas lá embaixo. Então, não, o Davi olhou, ele gostou do que ele viu, a janela, né, da alma, que são os nossos olhos, né? Gostou do que ele viu, ele começou a pensar naquilo, ao invés dele retirar o pensamento daqui, tá? E entender que aquela mulher era a mulher de um empregado dele, não pertencia a ele, aquela mulher, ele tinha várias outras mulheres que ele quisesse, tá? Então, ele não retirou o pensamento daqui. Ele deve ter ido dormir com o pensamento nela. O que aconteceu? Começou a gerar aqui, a tentação veio. Desceu para os sentimentos, o sentimento quis, gostou, e é isso que eu quero. Lançou para as emoções se conturbaram e começaram a, eu quero, e começaram a pensar no que eu vou fazer. Lançaram para a vontade determinou o que ia fazer, todo aquele arsenal todo que ele fez com Urias, e a vontade lançou para as atitudes. Aí ele teve atitudes disfuncionais, atitudes erradas, que gerou nele um preço muito alto. Tanto para a vida dele, que perdeu o filho, como para a vida da descendência dele, que foi uma tragédia, né? Que a gente sabe que foi sangue em cima de sangue, filho tentando matar pai, irmão estrupando irmã, que foi aquela bagunça que foi a descendência de Davi, por conta de um pensamento que ele não retirou daqui. Tá? Isso é muito sério, gente. Por conta de um pensamento que ele não retirou daqui, tá? Porque os nossos olhos são a janela da nossa alma. A Bíblia diz que se nós olhamos coisas boas, nosso corpo todo vai ser luz. Mas se nós buscamos nos nossos olhos coisas más, o pecado, todo o nosso corpo vai estar em trevas. Isso é muito sério. Tanto é verdade que Davi entrou em trevas, não é verdade? Como eu já falei, perdeu o filho e adquiriu uma tremenda maldição dentro da linhagem dele, dentro da geração dele de filhos. Não é verdade? Que a gente já conhece a história, né? Tudo por conta que a vontade dele não entrou em ação. Olha como isso é sério. Tudo por conta da vontade dele que não entrou em ação. Quantas pessoas caem em adultério? Isso, infelizmente, gente, isso está sendo normal. Tá? Infelizmente, isso está sendo normal, inclusive dentro da igreja. Tá? Quantas pessoas caem em adultério? Porque, muitas vezes, por conta de um olhar, dentro da igreja mesmo, tá? Ou muitas vezes lá no Facebook, olhando lá, né, marido casado, homem casado, olhando Facebook e página de mulher que não é dele, né, que ele não tem nada que tá olhando, né, página de mulher que não é dele. Então, ele vai lá e começa a dar o like, olhou, gostou, tá na igreja, aconteceu alguma coisa, começou a pensar naquela pessoa, começou a pensar naquela mulher, começou a pensar, começou a gostar, deixou o pensamento ali, desceu para as emoções, os sentimentos que queriam aquela mulher,
Lançou para as emoções disse eu quero e começou a lutar, lançou para as vontades, armou uma estratégia e acabou que deu à luz o pecado. Tá aqui, tá aqui. Havendo a concupiscência concebido, vê bem, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, tá? A fraqueza do homem, a mulher, tá? Tem homens que são mais, não é verdade? Infelizmente hoje tem mulheres também que não pode ver um homem, né? Dos outros, né? Então, assim, mulheres que se agradam em destruir relacionamentos, se agradam em destruir, mulheres casadas que não se contentam e que... Gente, isso aí também aí já é outra história, porque isso aí tem muito a ver com demônio também, tá? Falta de libertação, tá bom? Então, já é a fraqueza da pessoa. O diabo sabe qual é a tua fraqueza. O diabo sabe qual é a tua fraqueza. Então, ele vai lançar, né? Ele vai lançar a própria concupiscência, depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, eu gostei, eu quis, pensou, desceu aqui pro coração, dá à luz o pecado. Eu armei tudinho, peguei minha vontade, lancei disfuncional para minhas atitudes e as minhas atitudes caíram no pecado. Tá? Deu à luz o pecado. E olha como é que continua o texto. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Tá? Olha o que aconteceu com Davi. Não é verdade? Se não é morte física, vai acabar gerando morte espiritual. Quantas mortes a gente não vê acontecendo? De briga de homens, de mulheres mesmo, e que acaba um matando o outro por conta disso, por conta da concupiscência, o desejo carnal que não foi reprimido, não foi negado. Nós falamos muito nisso. Paulo diz, eu esmurro a minha carne e torno ela minha serva. Amém? E eu costumo dizer, se você não tornar, tem duas opções para você, ou você torna a tua carne tua serva, ou você vai continuar sendo servo da tua carne. Somos nós que escolhemos, tá? Quando nós continuamos e permitimos ser servos da nossa carne, vai gerar a concupiscência, vai gerar o erro, vai gerar o pecado e vai gerar a morte, tá? Morte física ou morte espiritual, que é pior ainda. Não é verdade? Então, quantas pessoas estão morrendo espiritualmente dentro da igreja? Porque estão permitindo serem tentados pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos carnais, suas próprias fraquezas, deixar o diabo tentar, tá caindo na tentação, tá? E gerando um pecado para depois haver a colheita. Porque para toda atitude nossa existe uma colheita. Para todo plantio nosso existe uma colheita, não é verdade? Então, muito sério. Muitas vezes, por conta de um pensamento que nós não retiramos da nossa mente, pode gerar um problema muito grande. É daí onde vem rompimentos de casamentos, é daí onde vem assassinatos, é daí onde vem suicídios, é daí onde vem atitudes totalmente disfuncionais com relação às pessoas, tá? Então, cada um de nós temos que entender que somos dono da nossa vontade. E nós temos que colocar a nossa vontade em ação, rejeitando tudo isso, rejeitando o pecado, a tentação, a concupiscência da nossa carne, que é o nosso desejo carnal, é a nossa fraqueza, tá bom? Eu costumo dizer, eu já falei uma vez, que pessoas que precisam de libertação, né, do álcool, o AA, uma das táticas dele, para a pessoa repetir o tempo todo que eu sou alcoólatra, eu sou alcoólatra, eu sou alcoólatra, eu sou alcoólatra, para não esquecer que a pessoa é um alcoólatra. Você não precisa fazer isso, tá? Mas entendendo que uma pessoa que é um alcoólatra, uma pessoa que é um drogado, uma pessoa que foi uma prostituta, uma pessoa que foi um homossexual, uma pessoa que foi um estrupador, uma pessoa que foi tudo isso, mas que se regenerou, tá? A fraqueza dessa pessoa vai continuar sendo isso. Isso que você viveu vai continuar sendo a tua fraqueza, tá? Então, assim, não é que você... Bom, você foi um alcoólatra... Meu marido,
Pastor Robinho, ele foi usuário de droga e usuário de álcool, tá? E no usuário de uma forma, de um grau muito alto. Ele realmente, ele usava mesmo, ele era extremamente viciado. Ele se libertou, ele entrou num processo de libertação, tá? Quem fez a libertação dele, Deus me usou, fui eu quem fiz todo o processo de libertação do meu marido, tanto no físico como na alma, porque um alcoólatra, um drogado, uma prostituta, um homossexual, pode ter certeza que existe um foco de onde saiu aquilo, tá? Existe um foco, existe uma base de onde saiu aquilo, tá? Um morador de rua, um homeless, um morador de rua, tem uma base de onde saiu aquilo. Existe um porquê da pessoa estar lá na rua. Existe um porquê da pessoa ter ido lá para droga, usar álcool. Existe um porquê da pessoa estar em depressão. Existe um porquê da pessoa ser um homossexual. Existe um porquê da pessoa ser uma prostituta. Existe um porquê de uma pessoa ser um estrupador. Existe um porquê, tá? Existe uma base para tudo isso. Tá? Então, o que acontece? A gente tem que trabalhar nessa base. A gente tem que trabalhar nessa base para que haja a libertação, trabalhar também com libertação, tá? E trabalhar nessa base que é exatamente está aqui dentro, na alma. Essa base é a alma, tá? Essa base é o lixo daqui de dentro, tá certo? E a libertação, que são os demônios que tem que sair da pessoa. Tem que trabalhar com libertação também, tá certo? Mas a gente vai entender uma coisa. A tua fraqueza vai continuar sendo aquilo. O homossexual, o drogado, o alcoólatra. E Jó sabia bem disso, que Jó dizia que ele se afastava da aparência do mal. Jó, quando olhava e que ele sabia que a fraqueza dele estava ali, ele se afastava. Quando ele pensava que tinha aparência de algo do mal que eu podia cair, Jó pensava exatamente assim. Olha, eu olho para ali, eu vejo que tem alguma coisa ali que eu posso cair. Se eu posso, não, eu já vou para o outro lado. Então Jó, ele se afastava da aparência do mal, Jó, ele se afastava daquilo que ele poderia ser tentado. E é isso que nós, como um povo de Deus, temos que fazer. Então, entender isso, tá? Então, você recebeu a libertação? Recebeu, mas essa é a tua fraqueza, cuidado. Meu esposo tem 15 anos que ele saiu da droga e do álcool. O pastor Robin tem 15 anos que ele foi liberto. Mas ele diz claramente, olha, se eu tomar uma colher de cachaça, eu volto para a droga, eu volto para o álcool, eu volto para a prostituição. Ele sabe disso. Ele sabe que ele não pode, ele tem que se afastar, não que ele sinta o desejo. E não é isso. Que ele não possa entrar num bar para pregar a palavra, não. Isso aí a gente faz, tá? Não é isso, não, tá certo? É o fato de, vamos beber socialmente. Dá só uma cheiradinha, né? Vou fazer só, né? Vou assistir só uma pornografiazinha aqui. Se você tem problema com pornografia, ou teve problema com pornografia, você recebeu a tua libertação, você é uma pessoa que nunca mais pode chegar na frente de um computador onde tem Você tem que fugir daquilo. Você tem que fugir aonde tem mulheres lá, onde tem homens lá que você gostava, você tem que fugir daquilo. Tá? Então, não tenta. A gente tem que entender uma coisa, gente. A gente tem que entender uma coisa. Satanás, ele não é um leãozinho desdentado. Ele não é um gatinho sem dente. Ele não é nada disso, não. O diabo, Satanás, ele é poderoso. Tá? Agora a gente tem que entender uma coisa. Onipotente é o Deus que nós servimos. Quando nós servimos a esse Deus onipotente, então ele está em nós. Amém? Quando nós fazemos como Maria, eis aqui a serva do Senhor, o servo do Senhor, que cumpra-se na minha vida, em mim, a tua vontade. Então nós estamos servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, na obediência à palavra de Deus. Amém? Então nós somos servos de Deus. Então o servo de Deus, ele tem que fugir da aparência do mal. Tá? Ele tem que fugir da aparência do mal. Então, não é aquela coisa que você fica pensando, não, você já foi liberto daquilo. Não, não é isso. Se você ainda pensa e tudo, você está no processo de libertação, tá bom? Se você vivia pornografia, ou vivia prostituição, ou vivia o homossexualismo, ou vivia o álcool, a droga, coisas do tipo,
e você ainda lembra e pensa nisso, você ainda precisa de libertação, tá bom? Porque a pessoa liberta, isso não passa mais pela mente da pessoa, tá bom? Isso não passa mais. E quando vem, se vier, você retira em nome de Jesus. Você retira em nome de Jesus e declara: eu sou liberto, eu sou liberta em nome de Jesus Cristo, no poder do sangue do meu Senhor, do nome do meu Senhor, tá? Então, Jesus Cristo, então assim, você mesmo pode fazer, tá certo? Agora, eu falo na tentação. Ah, eu vou tomar um vinhozinho, uma pessoa que foi um alcoólatra, eu vou tomar um vinhozinho socialmente. Isso aí é coisa, gente, olha, eu já falei, tem vídeo que eu falo sobre isso aí, tá? Isso aí não é mais pra gente, tá bom? Isso não é mais pra gente. Você não precisa de um vinhozinho para relaxar. Você precisa da presença de Deus em você. Amém? Quer relaxar? Vai assistir um vídeo de Pastora Daisy. Quer relaxar? Vai ler a Bíblia. Vai ouvir a Bíblia. Tá bom? Vai botar o teu joelho no chão, vai orar. Abre a tua boca e começa a louvar a Deus, começa a adorar a Deus, começa a agradecer a Deus, dar graças a Deus, que você vai ver como você vai ficar relaxado, como você vai ficar com a tua alma em paz. Tá bom? Então, existem outras formas. Quando a gente estava no mundo, é que a gente pegava as coisas do mundo para poder relaxar, né? Hoje a gente não precisa mais disso. Hoje nós não somos mais do mundo, tá bom? Hoje nós já largamos o mundo, estamos buscando a cada dia deixar mais e mais ele para trás, tá certo? Então, vamos ver aqui onde é que a gente tá. Então, quando a sua concupiscência, ou seja, o desejo da sua carne, a sua concupiscência interna, o desejo da carne, tá bom? Deseja responder à sedução externa, vamos entender? Então, quando a sua concupiscência, o desejo da sua carne interna, deseja responder à sedução externa, ou seja, é a minha fraqueza, e o diabo tá me tentando lá fora com algo. Então, se a minha concupiscência interna deseja responder à tentação externa, à sedução externa, o pecado é gerado. Tá? É por isso que eu estou falando aqui. Então, se você ainda pensa nas coisas que você fez no mundo, se você ainda pensa retire da sua mente, declare que você é liberto, que você é salvo, que você é transformado, declare com a sua boca que você não precisa mais daquilo, tá? Procura libertação também, tá certo? Procura libertação nesse estudo, depois de cada estudo, de cada vídeo, de cada capítulo, no final eu ministro sobre a tua vida, eu ministro libertação, eu ministro cura, eu ministro portas abertas, eu ministro transformação, eu ministro tudo que você precisa. Tá? Então, esse estudo eu posso garantir que é completo. Esse estudo tem a palavra, esse estudo tem a direção de Deus, esse estudo tem a oração no final, a libertação. E assim mesmo, se você ainda precisar, entre em contato comigo, que assim que eu puder, o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. Tá bom? Então, nós temos que entender que não tem desculpa. Não tem desculpa. Tá certo? Ah, pastora, procurei tanta ajuda, tá aqui. Ah, pastora, mas tanto tempo, tá aqui. Tá bom? Você encontrou agora e você não conquista tuas promessas, você só não conquista a tua libertação, você só não conquista a tua cura, você só não conquista a restauração do teu casamento se você não quiser. Tá bom? Porque todos os passos estão nesse estudo. Tá certo? Vamos encerrar agora. Se você tem alguma dúvida, coloca aí para mim, tá bom? Se você tem algum testemunho para dar também, coloca aí, vamos dar o testemunho, porque teu testemunho edifica vidas, tá bom? Eu tenho um testemunho hoje aí da Carla, mas no próximo live eu dou o testemunho da Carla, que é tremendo. Também é o que a gente está falando, são as enfermidades psicossomáticas, que à medida que a gente vai liberando o lixo da alma, o cárcere vai sendo rompido. É exatamente isso, é porque eu esqueci, ou não era de Deus para me dar hoje, né? Então, na outra eu dou que é exatamente isso. Carla estava num cárcere, com certeza que era uma enfermidade,
E à medida que ela entrou dentro do propósito, que ela já tem vários meses comigo dentro do propósito, que ela entrou, Deus tem transformado a vida dela de uma forma tremenda. E à medida que ela foi fazendo a vida dela, nosso Deus, ela tem testemunhos tremendos, testemunho de restauração de casamento, transformação do marido dela, gente, que é impressionante, através da ministração sobre a vida dele. E Carla faz mesmo, Carla entrou no propósito com sede desde o primeiro dia, e ela permanece. Quantos meses, Carla? Eu acho que Carla deve ter comigo dentro do propósito uns 10 meses, 9 meses, no mínimo, ela tem 9 meses. E desde o dia que ela entrou com vontade, ela entrou, sabe, para fazer mesmo, e ela tem recebido, é impressionante, cárceres que têm sido rompidos na vida dela, no casamento dela, na saúde dela, na vida pessoal, na vida espiritual, é impressionante. E isso daí que era uma enfermidade, que eu vou contar no próximo live, que era uma enfermidade que não deixa de ser um cárcere, né? Então, à medida que Deus foi falando para ela 10 meses, à medida que Deus foi falando com ela e ela foi liberando perdão para as pessoas, ela está sendo liberta. Ela está sendo ainda, mas tá quase completo já, né, Carla? Está sendo liberta de um cárcere de enfermidade. É impressionante, gente. É impressionante, nada, absolutamente nada é impossível para Deus. Amém? Nada, absolutamente nada é impossível para Deus, tá? Agora nós temos que fazer a nossa parte, tá certo? Hoje mesmo tem uma pessoa que tem pouco tempo que está comigo também. Ela tem pouco tempo, ela deve estar comigo há umas 3 semanas, se muito tiver. Mas ela também está nessa vontade, e ela está fazendo tudo certinho também, uma jovem, fazendo tudo certinho, e tudo que ela faz, ela tem a experiência, ela passa mensagem para mim, e conta e tal, ela está super animada, e, como é que se diz, e ela está, assim, certinho, ela está fazendo, e buscando. Então, quando a gente faz isso, quando Deus vê no nosso coração, gente, você não tem ideia do que Deus vai fazer, você não tem ideia. Tá bom? Então vá lá, pegue desde o primeiro, pegue desde o início, comece pelo menos um vídeo por dia, tá? Se puder mais de um, faça, mas faça lá sentadinha com o seu caderno, anote as coisas. Deus vai estar te dando sonhos, visões, tá? Aí quando foi hoje, ela passou uma mensagem para mim e ela disse: pastor, eu tive um sonho, mas talvez seja bobeira o sonho, eu não tenho discernimento, mas como a senhora diz que tudo que a gente sonhar e que vier na nossa mente tem que falar, então eu estou falando para a senhora. E ela passou para mim o sonho e a visão, e literalmente é Deus mostrando, é impressionante, mas é Deus mostrando para a vida dela, eu nem falei com ela ainda, mas é Deus mostrando para a vida dela uma maldição herdada dos antepassados dela. É impressionante, gente. E Deus vai fazer com você também. É só você entrar no propósito. Deus vai trazer sonhos, visões, Deus vai trazer coisas na tua mente, Deus vai fazer, porque Ele quer fazer. Ele quer te curar. Deus quer te transformar. Deus quer te restaurar. Deus quer romper cárceres na tua alma. Deus quer fazer isso. Tá certo? Curar enfermidades psicossomáticas, curar enfermidades na tua mente, transtorno na tua mente, na mente da tua família, da tua descendência. Tá certo? Deus quer fazer. Você tem que fazer a sua parte, tá bom? Para que Deus faça dele. Então, gente, olha, vamos encerrar. Se você tiver uma enfermidade ou quer representar alguém, coloca a mão na enfermidade nesse momento. Droga, álcool, coloca a mão no teu coração ou quer representar alguém, tá certo? Se você tem algum cárcere na tua mente, algum transtorno na mente, né? Como pânico, medo, insônia, depressão, ansiedade, autismo, síndrome de Down, deficiência de atenção, esquizofrenia, Alzheimer, tontura, qualquer tipo de transtorno na tua mente, coloca a mão na tua cabeça, ou então se você quer representar alguém, tá bom? Coloca representando essa pessoa e vamos orar nesse momento. Se você pode, fecha teus olhos, tá bom? E vamos orar. Pai Santo, na tua presença, Deus, mais uma vez, Senhor, eu coloco a minha vida, eu coloco a tua palavra, Senhor, que foi lançada nos nossos corações no dia de hoje, e eu coloco o teu povo que me ouve nesse momento, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu não sei a necessidade do teu povo, mas o Senhor sabe. Eu não posso, Pai, mas o Senhor pode, Deus. A tua palavra me diz que a tua presença enche céus e terra. O mesmo Deus que opera aqui na minha casa, Senhor, opera na casa desta pessoa que me ouve nesse momento, Pai.
Opera na casa dessa pessoa que ela está representando nesse momento. Opera na família dela, porque as tuas bênçãos, as tuas promessas não é só para essa pessoa que me ouve, Pai, mas é, Deus amado, para aquele que obedece ao Senhor e para a descendência daquele que obedece, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, estende as tuas mãos sobre essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal sobre a vida dessa pessoa, toda obra maligna, toda obra de bruxaria, feitiçaria, eu repreendo agora sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, toda opressão maligna sobre a vida dessa pessoa, opressão na cabeça, sono, maligno, toda opressão maligna sobre a vida dessa pessoa, dor no estômago, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, vai tocando, Pai, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo transtorno na mente, pânico, medo, insônia, depressão, ansiedade, toque, todo transtorno na mente, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, todo problema de autismo, síndrome de Down, deficiência de atenção, deficiência de aprendizado, esquizofrenia, Alzheimer, tontura, eu repreendo agora da vida dessa pessoa ou da vida que ela está representando em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu sei que o Senhor pode, Pai amado, romper com toda a cadeia, Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor pode romper com todo o cárcere da alma, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Vai liberando essa pessoa, Deus, derrama do teu espírito de arrependimento sobre a vida dessa pessoa que me ouve, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Que haja perdão, que haja mudança, que haja transformação, que haja arrependimento, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma nas tuas mãos, Pai, a causa na justiça dessa pessoa que me ouve nesse momento. Toma nas tuas mãos, Senhor, tu és o justo juiz, tu és o nosso advogado. Deus amado, essa pessoa que está preso injustamente, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tu és o justo juiz. Deus amado, traz à tona toda a verdade, libera este jovem, libera este homem, esta mulher, Deus amado, da cadeia, Deus, porque ele não tem culpa, ela não tem culpa, meu Pai, ela está injustamente na cadeia. Deus, o Senhor sabe, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, o Senhor pode, Pai. O Senhor pode. Deus amado, toma nas tuas mãos as causas na justiça, de família, de criminal, de trabalho, de imigração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tu é Deus que pode todas as coisas. Tu é Deus que muda a história de qualquer pessoa, Pai. Tu é Deus que rompe cadeias, que tira o teu povo do cárcere, Pai. O Senhor pode todas as coisas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Libera essa causa dessa pessoa, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus amado, eu te peço, fecha portas na vida dessa pessoa que não são tuas. Fecha portas de engano, de mentira. Eu repreendo todo espírito de engano e de mentira na vida dessa pessoa que me ouve agora. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Meu Pai, abre portas tuas, Senhor, na vida dessa pessoa. Abre porta de trabalho, meu Deus. Quanto tempo essa pessoa está precisando de trabalho, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nada tem faltado, meu Deus, porque Tu és Deus, Pai, mas Tu sabe, Tu pode todas as coisas, Senhor. Abre porta de trabalho, abre porta de casamento, meu Deus, de casa própria, de um lugar para morar, Senhor, de um lugar para colocar a igreja do Teu servo, da Tua serva, que o Senhor tem chamado, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, Deus amado, eu rompo com toda e qualquer maldição na vida sentimental dessa pessoa que me ouve nesse momento, Deus, em nome de Jesus Cristo. Libera, Senhor, libera o casamento para essa pessoa, libera, Deus, restaura o casamento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Libera, Deus amado, uma varoa para esse varão que me ouve nesse momento, libera um varão para essa varoa que me ouve nesse momento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Deus, Tu pode todas as coisas, Pai. Nada, absolutamente nada é impossível para o Senhor, meu Deus. Meu Pai, eu ainda te peço, Senhor, pelos casamentos, pela família, Deus. Que o Teu espírito de arrependimento esteja sobre os casais, sobre os maridos, sobre as esposas, sobre os filhos, Pai. Volta o coração dos maridos para o coração das esposas. Volta o coração das esposas para o coração dos maridos. Volta o coração dos pais para o coração dos filhos e dos filhos para o coração dos pais, Senhor. Deus amado,
restaura esse casamento. Deus amado, derrama, Pai amado, que haja transformação, que haja perdão, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que haja perdão, Senhor, que haja mudança, que haja arrependimento, Deus. Pai amado, essa pessoa que já saiu de casa, esse varão, essa varoa que já saiu de casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, traz de volta, Pai, que o teu espírito de arrependimento seja com essa pessoa, Pai. E que ele volte para o seu cônjuge, Pai, em nome de Jesus, entendendo, Senhor, que casamento para o Senhor é sagrado, entendendo, Pai, que o Senhor abomina o divórcio, essa pessoa que está pensando em divorciar, Pai, essa esposa, Deus, que diz que não aguenta mais o marido por conta de traição, por conta de bebida, por conta de droga, Senhor, por conta de violência. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, dá sabedoria para essa varoa, Pai. Que ela possa entrar no propósito, Deus, e aprender, Senhor, como restaurar um casamento, como buscar sabedoria em Ti, Senhor, e ministrar sobre o nosso cônjuge, sobre o nosso marido, sobre a nossa esposa, Pai, sobre os nossos filhos, Senhor. Que jamais venhamos a desistir de algo que foi o Senhor quem deu, porque casamento para o Senhor é sagrado, nossos filhos são teus, que ninguém, Pai amado, que essa varoa, que esse varão nunca venha a desistir dos seus filhos, nunca venha a desistir da sua esposa, do seu esposo, do seu pai, do seu casamento, nunca, porque nada, absolutamente nada é impossível para Ti, Senhor, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, está colocando, Deus amado, sabedoria no coração dessa pessoa, na mente dessa pessoa, abrindo o entendimento, Deus, derramando do teu conhecimento sobre essa pessoa que me ouve nesse momento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. E entendendo, Pai, que nós podemos sim todas as coisas em Ti, em Cristo que nos fortalece, Senhor. Fortalece essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Renova a fé dessa pessoa que me ouve nesse momento. Renova a esperança, Pai. Restaura, Deus amado, a tolerância, Deus, que essa pessoa possa exercer a piedade, o amor, Deus amado, sobre o cônjuge, sobre os filhos, sobre os pais, sobre a família, Senhor, sobre a pessoa que está trabalhando, sobre o pastor, sobre os irmãos da igreja, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Deus amado, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de droga, todo espírito de álcool, todo espírito de cigarro, de pornografia, de adultério, de jogo, de mentira, de prostituição na vida dessa pessoa agora que me ouve, em nome de Jesus Cristo. Que essa pessoa que está no pecado, que o espírito de arrependimento possa ser derramado sobre a vida dele, sobre a vida dela, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, convencendo, porque se o varão é teu, essa varoa é tua, Pai, em nome de Jesus, que tu tens um propósito para a vida dele, para a vida dela, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu ainda te peço, Pai amado, pelas enfermidades físicas, Pai, do teu povo. Senhor, que não seja a mão dessa pessoa sobre a enfermidade no corpo dela, ou então para quem ela está representando, mas que seja a tua mão, Pai. Deus amado, vai curando essa pessoa nesse momento, vai curando toda enfermidade no sangue dessa pessoa, toda AIDS, diabetes, colesterol, pressão alta. Vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Senhor, toda enfermidade no estômago, na pele, nos ossos. Vai queimando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade na bexiga, Senhor. Todo câncer no reto, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Todo problema nos pulmões, Deus amado, vai tocando agora. Vai tirando toda enfermidade nos pulmões, Pai. No fígado, Senhor, nos rins, Deus. Em nome de Jesus Cristo, vai tocando, vai tirando toda infecção, toda inflamação, toda pedra nos rins, na vesícula, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando a coluna dessa pessoa agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai tirando todo desvio, toda dor, toda infecção, todo bico de papagaio. Vai queimando, Senhor, toda enfermidade na coluna dessa pessoa. Vai tirando toda a dor agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai curando, Senhor. Vai tocando o intestino grosso, o intestino delgado dessa pessoa, meu Deus. Vai tirando toda enfermidade, Pai. Eu rejeito agora, em nome de Jesus Cristo, todo diagnóstico médico contra a vida dessa pessoa que me ouve nesse momento ou que está sendo representado. Eu rejeito agora, em nome de Jesus Cristo, e eu declaro saúde na vida dessa pessoa, eu declaro cura, eu declaro libertação.
Em nome de Jesus Cristo, vai tocando o coração dessa pessoa, meu Pai. Deus amado, esse coração inchado vai trazendo para o lugar, meu Deus, essas válvulas entupidas, vai desentupindo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Vai tocando, Deus amado, o pâncreas dessa pessoa, vai tocando, Deus, vai tirando todo o pólipo, todo o mioma, Deus amado, do útero, do ovário, Senhor, da pele dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, eu repreendo todo espírito de cegueira, de surdez, na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus, vai tocando as juntas dessa pessoa, vai tirando toda infecção, vai tirando, Deus amado, toda enfermidade nas juntas dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, vai tocando no joelho, Deus, em nome de Jesus, vai tirando toda a água do joelho, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, vai tocando, Deus, vai tocando, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa que teve AVC, Senhor, que está com o corpo paralisado, eu repreendo agora, e eu ordeno que todo espírito de paralisia no corpo dessa pessoa saia agora, em nome de Jesus Cristo. Toda paralisia nas pernas, eu ordeno agora, vai saindo, vai queimando, Deus, toda paralisia nas pernas dessa pessoa, nos braços, do lado esquerdo, do lado direito, vai queimando agora, Deus amado, em nome de Jesus, toda paralisia no rosto dessa pessoa, vai queimando agora, Deus, vai queimando, Deus, vai queimando, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus amado, vai tocando a garganta dessa pessoa, vai tirando toda infecção, todo o câncer da garganta dessa pessoa agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda a asma, todo espírito de asma na vida dessa pessoa que me ouve agora, em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade nos pés, nas mãos, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Toda alergia, eu repreendo agora. Todo espírito de alergia vai saindo agora, toda alergia, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Deus amado, toda alergia, Deus amado, na pele, Senhor amado, do Odaí, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Vai queimando toda alergia, Senhor amado, nessa pessoa, na pele dessa pessoa, Senhor amado. Vai queimando, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Todo problema de nervo ciático, eu ordeno agora, vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, vai tocando o nervo ciático dessa pessoa, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, todo câncer na próstata, todo problema na próstata, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, todo problema de varizes na vida dessa pessoa, hemorroide, todo problema de varizes, eu repreendo agora na vida dessa pessoa, vai tocando, Deus, vai tocando, toda infecção urinária nessa pessoa, Deus amado, vai queimando, Pai, vai queimando toda infecção urinária, vai queimando, Deus amado, vai queimando, Senhor, vai queimando, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, derrama do teu bálsamo, Pai, de cura, de libertação na vida dessa pessoa, Pai, que me ouve nesse momento, em nome de Jesus Cristo, Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, derrama do teu espírito de arrependimento sobre cada um que me ouve, Deus amado, que derrama o teu conhecimento, tua sabedoria, teu discernimento sobre essa pessoa, que o teu amor, a tua paz, a tua alegria, Senhor, seja no coração e na vida dessa pessoa, seja no casamento dessa pessoa, meu Pai, na casa dessa pessoa, Senhor, na família que essa pessoa está representando agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja transformação, Senhor, para a glória do teu nome, Deus, que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Bom, gente, vamos receber a bênção apostólica, tá bom? Que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, com os nossos familiares, com o nosso cônjuge, com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, com os pastores, a família dos pastores, as famílias das igrejas, com todo o povo de Deus no nosso Brasil, nos nossos governantes do nosso país, aqui na América, em todas as nações, todo o povo de Deus espalhado pela terra e nós como igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que cremos que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos e que tudo que nós ligarmos na terra, Deus ligará e concordará no céu. Nós dizemos numa só voz em concordância juntos, amém. Amém? Repete comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda, eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vencedor. Eu posso o que Deus diz que eu posso, todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Gente, olha, um beijo no teu coração. Deus te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro neste dia. Amém? Tchau.